Olá pessoal, retomando aí a nossa aula, sobre aprendizagem significativa. Então, parte 2, da nossa aula, nós paramos aqui, tipos de inclusão, aprendizagem subordinada, supraordenada e combinatória. Essa parte é interessante porque, de alguma forma, vai ter correspondência aí em relação aos nossos mapas mentais e conceituais. Então, a aprendizagem subordinada, ela remete a uma nova ideia que subordina-se a ideias pré-existentes, mais gerais e abrangentes. Então, uma ideia que está relacionada a algo já existente, porém é uma ideia mais abrangente, E aí, o novo material, então, é assimilado, como um exemplo específico de um conceito previamente estabelecido na mente do sujeito, ou então, de alguma maneira, ilustra uma proposição mais geral. Então, algo novo, mais específico, relacionado a algo geral pré-existente. É chamada aprendizagem subordinada. Um exemplo, ao se aprender o conceito mamífero, como aquele animal que possui glândulas mamíferas, pelos, homeotérmico, fica mais fácil acrescentar a ideia de que baleias e morcegos também pertencem ao mesmo grupo. Né? Então, você já tem algo prévio mais geral e você subordina, algo mais específico, a algo mais geral, inclusive ligando esses elementos mais específicos entre si a partir de algo mais geral. Então, esses elementos mais específicos, eles estão subordinados a algo mais geral. A aprendizagem supraordenada, o conhecimento prévio é mais específico que o novo material, tá? É o contrário, o conhecimento prévio é o contrário da subordinada. A supraordenada é o conhecimento prévio, ele é mais específico. Então a nova ideia subordina ideias pré-existentes menos gerais e abrangentes. Exemplo: o aluno aprende os conceitos de cão, gato, leão, baleia, morcego e percebe que eles podem ser super agrupados sob um termo novo, mamíferos. Tá? Então é o contrário, a aprendizagem supraordenada é o contrário da aprendizagem subordinada. A aprendizagem combinatória, a nova ideia relaciona-se com os subsunsores existentes sem os subordinar, mas também sem ser por eles subordinados. Então, meio termo aí. Então, as proposições não são relacionáveis a ideias relevantes particulares da estrutura cognitiva. Nesse sentido, pelo menos inicialmente, são mais difíceis de serem aprendidas e evocadas pelo sujeito. Um exemplo, seres de uma mesma espécie reproduzem-se, gerando descendentes férteis. Percebem? Então, aí, ao mesmo tempo que parece haver uma relação, uma subordinação, não há. Então, seres de uma mesma espécie reproduzem-se. Que seres da mesma espécie são essas? Então, seres da mesma espécie. Então, eu estou trabalhando com o conceito geral, espécie ou mesma espécie, e seres da mesma espécie. Que seres? Gerando descendentes férteis. Então, embora haja combinações, relações, elas não são também tão explícitas, elas não são tão subordinadas assim. Tá? Mas é um outro tipo de aprendizagem, porém, talvez requer um nível mais elaborado de pensamento. Então, condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. Isso aqui é muito interessante, que é um aspecto aí prático, tá certo? Do ponto de vista aí do processo ensino-aprendizagem. Então, vamos lá para o primeiro. O conteúdo tem de ser tem que ter significado lógico, quer dizer, tem que fazer sentido para o sujeito. Isto é, tem de estar organizado de modo não arbitrário, sendo passível de ser aprendido significativamente. E aí, por exemplo, a questão do planejamento, a organização de uma aula, a necessidade de trazer exemplos, tá? A necessidade de se explicar, tá? Então, ele tem que ter um significado lógico para o sujeito. E aí entra aí a questão também da didática,
2. O aluno deve dispor de subsunsores adequados para poder transformar o significado lógico em significado psicológico, quer dizer, em significado vivido, né? Em um significado vivido, que possibilite a experiência da aprendizagem. Então, não basta o significado lógico, ele é uma condição necessária, mas não é suficiente, porque o aluno ele precisa transformar esse significado lógico em significado psicológico. Tá? Então, ele precisa dispor de subsunsores. E aqui um pulo do gato é que o professor, né, à medida em que ele vai conhecendo o aluno, né, na própria relação ali da sala de aula, ele pode identificar esses conhecimentos prévios, né, que vão indicar, por sua vez, esses subsunsores, né, que aí vai ser a estratégia de ensino-aprendizagem que o professor vai estar estabelecendo na relação com o aluno. Então, muitas vezes, o professor ele nota que o aluno ele precisa, por exemplo, trabalhar melhor o conceito de, dentre desses exemplos que nós falamos, trabalhar melhor o conceito de mamífero, né? Ou conhecer mais a fauna, por exemplo, tá? Para avançar mais um pouco. 3. O aluno deve ter disposição favorável para relacionar o que aprende com o que já sabe. Né? Isso aqui entra a questão da motivação, está no campo afetivo. Né? Então, se o aluno não tem disposição favorável, se ele está cansado, irritado, estressado, né? Se ele já tem uma disposição não favorável, fica muito difícil. E aí, novamente, entra, né, o manejo do professor, né, a mediação do professor e também dos colegas, né, de tentar identificar e trabalhar essas disposições favoráveis, na medida do possível. Né? E de onde vêm os subsunsores? Né? Primeiro, através da aprendizagem mecânica. Né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, boa parte das teorias do desenvolvimento, né, o Piaget, para dar um exemplo mais clássico, né, sempre eles vão colocar que os primeiros estágios do desenvolvimento, sobretudo cognitivo, né, estão muito relacionados à questão do movimento, à questão sensório-motora, né, a questão da sensibilidade. Então, são as nossas primeiras interações, né, que estabelecemos com o mundo. Né? Então, as nossas aprendizagens iniciais, né, elas estão muito relacionadas a esse tipo de aprendizagem que o Ausubel chama de aprendizagem mecânica. Um outro é a formação de conceitos. Né? E trabalha também muito bem com essa ideia de formação de conceitos. A gente vai ver muito isso na teoria do Vygotsky, por exemplo. Né? E os conceitos de primeiro nível, de segundo nível, né? A própria ideia de linguagem, né? Enquanto linguagem que representa algo, né? É um conceito. Então, se eu falo copo, né? Eu não estou necessariamente pegando no copo. E a fala, ela tem um nível de representação, ela tem um nível conceitual, né? E eu posso também ter níveis de elaboração de conceitos assim mais complexos. Né? Então, a formação de conceito, a formação de representações, né, sobretudo mentais, né, e muito a partir da linguagem, ela é fundamental. E organizadores prévios, né, que são aquilo que a gente chama aí dos backgrounds, né? Aquela história, por exemplo, de quem estuda línguas estrangeiras, que muita gente já sabe, né? Então, quando você aprende uma língua, aprender uma segunda língua já não vai ser tão difícil, né? Se você aprendeu duas línguas, aprender uma terceira língua já vai ser menos difícil ainda, porque você vai ter esses organizadores prévios que vão facilitar, né, a assimilação dessas novas informações. Então, em relação aos organizadores prévios, né, são materiais introdutórios apresentados
antes do material a ser aprendido, apresenta um nível mais alto de abstração e generalidade. A principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber para que ocorra a aprendizagem significativa. São as chamadas pontes cognitivas. Tá? Então, a identificação também desses organizadores prévios, né? Isso ajuda, por exemplo, a gente identificar as estratégias de aprendizagem. Como é que fulano faz para aprender tal coisa? Né? E aí é curioso, se vocês puderem perguntar aos seus alunos, ou a algum colega, ou a vocês mesmos, se indagarem, né? Como é que eu faço para aprender tal coisa? Qual é a minha estratégia de aprendizagem para isso? Né? Aí isso ajuda a gente a identificar esses organizadores prévios. Que por sua vez, viu gente, isso já é um indicativo do nosso mapa, né? Qual o caminho que eu construo para aprender tal coisa, né? Ou aquela situação, porque também as situações diferentes vão indicar construções de caminhos diferentes. Processo instrucional. O ponto mais importante a ser considerado é a estrutura cognitiva, em relação aos conhecimentos prévios do aprendiz. Tá? Então, não só o que ele conhece, mas como ele conhece, né? Do ponto de vista daquilo que ele já traz. Quais são as estratégias de conhecimento? O que ele já sabe, mas como é que ele faz para conhecer tal coisa? Porque muitas vezes, e aí quem trabalha com a questão da psicopedagogia, né, vai trabalhar muito nisso, porque muitas vezes o problema está na estratégia dele, certo? Às vezes o problema não está na falta de conhecimento prévio, mas na forma, na estratégia que ele utiliza para aprender, certo? No caminho que ele faz. E às vezes você tem um caminho que é muito mais complicado do que outro caminho. E aí não é uma questão de dificuldade de aprendizagem do ponto de vista de um déficit cognitivo, né? Ou de falta de conhecimentos prévios. É a estratégia que o sujeito utiliza, né? Então, por exemplo, sei lá, alguém está aprendendo alguma situação nova, a tocar um instrumento, a dirigir o carro. Estou trazendo exemplos assim mais manuais, mas às vezes a forma como as pessoas vão estar lidando, né, com as situações novas nesses processos de aprendizagem, né, utilizando estratégias que muitas vezes não são muito interessantes, tá? Bom, então ela pode ser, vou voltar aqui. Então ela pode ser influenciada de duas maneiras, substantivamente e pragmaticamente. Substantivamente, pela apresentação de conceitos e princípios unificadores inclusivos, isto é, com maior poder explanatório integrador, quando você explica, quando você apresenta, né, uma estratégia nova para o sujeito, mostrando a ele como ele pode fazer melhor, aquilo que ele faz, como aquilo pode ser integrado àquela nova estratégia, mostrando para ele um caminho. E programaticamente, desculpa, eu falei pragmaticamente, alguma coisa assim, né, anteriormente, não me lembro, mas eu acho que eu me expressei errado. Programaticamente. Então, pelo uso de métodos adequados de apresentação do conteúdo, isto é, numa sequência adequada. E aqui são os exemplos, tá? A gente vai ter, talvez... eu tenho trabalhado muito com a questão da escrita, né? Da escrita acadêmica, da construção do texto, né? E é muito interessante, gente, porque uma das coisas que eu faço, né, quando os alunos estão desenvolvendo a escrita, eu não só lanço o olhar para o que eles escrevem em si, né, mas para a estrutura lógica da escrita, como eles encadeiam, né, os elementos lógicos presentes em um parágrafo ou entre um parágrafo e outro. E aí eu observo, às vezes, as lacunas, né, os gaps, né, desses encadeamentos
das ideias ou da lógica, né? E aí justamente, aí eu vou questionar com ele, né? Olha, mas e se você fizer assim? Olha, eu acho que aqui, o que você acha que está faltando aqui para relacionar essa ideia de cima com essa ideia de baixo? Então, eu estou no substantivo, né? Nesse processo instrucional substantivamente. E aí eu vou dar, por exemplo, exemplos, né? Eu vou dar exemplos, né? Olha, vamos criar então aqui, olha, tente fazer assim. Quando você estabelece essa sentença, sempre dê uma explicação para trazer algo concreto, porque isso facilita na hora de você relacionar com a nova ideia do parágrafo seguinte. Então, essa estratégia que eu dou como exemplo possibilita muitas vezes ao sujeito, facilita, né, no seu processo de aprendizagem. Então, nesse contexto, né, o papel do professor seria identificar os conceitos e princípios unificadores mais inclusivos, né, com maior poder explanatório, e organizá-los hierarquicamente para abranger os menos inclusivos e determinar os subsunsores que o aluno deve ter para poder aprender significativamente o conteúdo. Reparem aí, olha só, gente, a mudança, né, do olhar do professor. O professor aí, ele não está só interessado no conteúdo em si, né? Mas ele está interessado no processo de aprendizagem do aluno. Como é que ele está aprendendo, né? Como é que ele que dificuldades ele está tendo, né? E a partir daí ele vai trabalhar. Claro, ele não vai perder de vista os conteúdos, digamos, os conteúdos disciplinares da disciplina dele, né? Então, se ele é um professor, né, de ciências da vida, por exemplo, ele está trabalhando lá no ensino fundamental, né, a questão do reino animal, do reino vegetal, né? Então ele está trabalhando com conjuntos maiores, conjuntos menores, né? Percebam essa lógica, né? Mas ele nota, né, que algum aluno tem uma dificuldade, né, de ter esses princípios unificadores, quer dizer, de ter esses conceitos. Então a forma que ele vai mediar é uma forma onde fica mais claro para ele esses caminhos, né, que levam aí à aprendizagem significativa. Então o professor ele vai trabalhar no sentido de clarear esses caminhos, de ajudar o aluno, né, a poder caminhar melhor por essas trilhas, né, por esses mapas, né? Por isso, então, todo o nosso interesse aí pela questão dos mapas mentais e conceituais. Então ele vai também, né, diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, já vimos isso. O professor vai utilizar os princípios e recursos adequados para auxiliar o aluno a assimilar e organizar os novos conteúdos, né, em sua estruturação cognitiva. E aí cabem, né, todos os recursos, sobretudo, né, os recursos das novas tecnologias, né, porque é a linguagem aí dos jovens, das crianças, dos alunos. Mas não só, né, gente? A gente está falando aí das novas tecnologias, mas não podemos criar um mito em relação a isso, achar que as novas tecnologias em si vão resolver. Por quê? Porque o mais importante para o ser humano é a relação, né? E a relação carregada de afetividade. Isso aí é a coisa mais importante, é o que existe de mais importante, tá certo? A gente não pode perder de vista isso. Bom, aí uma frasezinha, né? O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, determine isso e ensine de acordo. O bem mais beabá possível, né? Ou seja, o professor ele precisa conhecer primeiro o seu aluno, né? Claro que ele precisa também se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, mas ele precisa conhecer o seu aluno. É a regra número 1, a regra de ouro. E aí entramos nos mapas conceituais, o novo aqui, que vai fazer esse desdobramento a partir da teoria da aprendizagem do Ausubel. Então trata-se, né, de organizadores gráficos, imagéticos, visuais também,
que representam relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Recorrem para tal a palavras de ligação entre conceitos. Uma palavra, né, ligada a outra. A palavras de ligação entre conceitos. Né? A construção de mapas conceituais é um processo que ajuda os estudantes e os educadores a penetrarem na estrutura e significado do conhecimento que eles procuram compreender. Aqui é interessante porque o Novak e o Goven, eles estão trazendo aí uma perspectiva mais, que eu diria aí que é mais está mais próxima de um olhar psicopedagógico, né? E aí a forma como a gente vai trabalhar os mapas conceituais e mentais não se restringe a isso. Porque aqui eles estão trazendo a ideia do conhecimento prévio. Então eu vou utilizar os mapas conceituais como um recurso para saber as estratégias, como é que os alunos organizam, né? Organizam determinada informação, tá? Então depois de uma aula, eu disse, olha, façam aí o mapa conceitual. E eu pego esse mapa conceitual e vou olhar para esse mapa conceitual e às vezes eu vou pedir para o aluno me explicar, mas eu estou mais interessado nas estratégias dele, né, de organizar as ideias, etc. Então aí é um olhar mais assim de um instrumento que vai me ajudar a conhecer o aluno e conhecer as estratégias dele, certo? Que é extremamente importante, que a gente vai trabalhar também visando os mapas mentais e conceituais nessa perspectiva. Mas é mais do que isso, né? Os mapas mentais e conceituais, né, eles servem também como estratégias de estudo, como formas da gente fazer resumo, como formas, enfim, da gente organizar uma apresentação. Então tem várias aplicações aí. E aí um exemplo, né? A gente vai ver aprofundar mais um pouquinho aí no módulo 2, né? E no módulo 3, nós vamos de fato colocar a mão na massa, né, para desenvolver os mapas conceituais e mentais, assim, de um modo mais bem elaborado. Então repare aqui, olha, o próprio é como se fosse uma aula. Vocês podem pensar numa aula, por exemplo. Eu vou montar uma aula a partir dos mapas mentais. Então, o mapa mental, né? O mapa mental. E aí você sempre tem esses pontos de ligação, né? Seriam equivalentes aos subsussores, né? Então o mapa mental evidencia o que? A estrutura cognitiva. É isso que o Novak estava propondo ali naquela frase. O que mais? O mapa mental, o mapa conceitual, desculpe, a gente depois vai ver essa diferença, tá? O mapa conceitual desculpe, peraí. O mapa conceitual tem uma hierarquia, né? Se organiza a partir de uma hierarquia. O mapa conceitual tem proposições. O que são proposições? São encadeamentos lógicos, né? Se isso é aquilo, aquilo está ligado àquilo, portanto, né, proposições são isso. O mapa conceitual, então, facilita a aprendizagem significativa, né? É um recurso que pode ser um diagnóstico, que pode ajudar até no próprio exercício do mapa conceitual e mental, o aluno, a pessoa se dá conta, né? Clareia as informações, enfim, facilita a aprendizagem significativa sobre vários aspectos. O mapa conceitual contém conceitos, óbvio, né? Que por sua vez são regularidades, né? Que por sua vez são percebidos nos acontecimentos, tá? E por aí vai, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui descrevendo isso, porque nós vamos estar fazendo essa discussão ao longo da nossa disciplina. Aqui já é um exemplo, né? Antes aqui a gente está falando do próprio, é o mapa conceitual do mapa conceitual. Aqui é o mapa conceitual, né, a partir de um fenômeno da natureza, né? Então, catástrofe, catástrofe pode ser sismo, pode ser tempestade.
Sismo, ela se origina de fendas, né? Ou se origina de destruição de estradas. Se de fendas, elas provocam, né, abatimento de casas. Destruição de estradas, elas, né, originam a destruição de estradas que vão arruinar algo, que pode provocar mortes. A catástrofe, se tempestade, né, provocam o quê? Uma revolta no mar, produz o quê? Derrocadas. Se provoca uma revolta no mar, por sua vez, né, tem as enchentes, etc. Também destruição, e assim por diante. Tá? Existe, se eu vou falar de catástrofe, esse é o único mapa, o mapa conceitual correto é esse? Não. Por quê? Porque nós vamos ter singularidades no modo como vamos estar relacionando as palavras, os conceitos, as estratégias, os caminhos, né? Lembre-se que nós estamos embebidos aqui, concebendo aqui, tendo um entendimento aqui da aprendizagem significativa, né, que vai valorizar justamente esses aspectos singulares. O uso dos mapas conceituais, então, no conhecimento da estrutura cognitiva, em particular na detecção de concepções alternativas, ou seja, das estratégias de aprendizagem. O uso dos mapas conceituais, né, pode servir na revelação de estrutura conceitual de um conteúdo, aí a questão do diagnóstico também, como é que o sujeito organiza as ideias a respeito daquele conteúdo, o que ele já sabe a respeito daquele conteúdo, na preparação e apoio de questionamentos aos alunos, né? Então, o professor ele pode preparar um mapa mental para apresentar, isso facilitar a assimilação e proporcionar um debate, uma discussão, ou ele pode pegar o mapa conceitual que um aluno fez e a partir daí fazer perguntas, né? Fazer uma identificação prévia do conhecimento dos alunos, do nível dos alunos, para poder pensar, por exemplo, numa avaliação mais do tipo convencional, por exemplo, né? Então, serve também na negociação de ideias fomentadoras, né, da metacognição, da autoavaliação, da avaliação de pares. Ou seja, é um instrumento riquíssimo que dos mapas conceituais mentais a gente pode fazer várias coisas, né, comparações, debates, né, pensar na formação dos mapas conceituais e mentais individuais, depois formar grupos, pedir para os alunos compararem, destacar o que um trouxe, o que nenhum trouxe, refazer aqueles dois mapas, um mapa só, o que eles aprenderam com isso, enfim, há muitas possibilidades. Em suma, né, o mapa conceitual é um instrumento precioso para facilitar a aprendizagem significativa dos alunos. Reparem, gente, por enquanto eu não estou fazendo distinção entre mapa conceitual e mapa mental, tá? Embora aqui nessa aula esteja me referindo mais aos mapas conceituais, mas por enquanto estamos tratando de modo indistinto, mas há diferenças, mesmo que sutis, mas há diferenças. Então, revelando conceitos, né, prévios errados, né? Então, quando a partir da construção de um mapa, a gente pode identificar muito mais facilmente, né, como o aluno, ele, por exemplo, ele pode estar trabalhando, né, conceitos de uma maneira imprecisa. Eu vou passar adiante, mostrando a estrutura conceitual de um conteúdo, numa avaliação, né? Então eu posso trabalhar, olha que massa, né? Eu posso trabalhar fazer uma avaliação a partir do mapa conceitual, né? Não é legal isso? Né? Uma forma diferente, né? Às vezes até lúdica, né? E a gente pode também incrementar. A gente vai falar isso mais tarde, né? A partir, embora se defina, né, a construção dos mapas conceituais a partir de palavras, etc. e tal, mas a gente pode trabalhar de outras formas, com imagens, né? Com formas variadas, né? Ou misto de palavras e imagens. Tá? A gente vai também utilizar o software, né? O Concept Map Software, que é talvez assim, não existe só ele, existem vários, vocês vão ver, mas esse é um dos mais conhecidos, né? Gratuito. Existem artigos sobre ele, a gente vai ler um desses artigos,
E aí no terceiro módulo a gente vai trabalhar com ele. É uma ferramenta bacana, não é a única, como eu disse, né? Vocês vão ver também outras ferramentas, mas essa é a que nós vamos trabalhar. E aí é isso, pessoal. Espero que tenham apreciado e continuem participando aí do fórum e tal, as leituras, e a gente vai dando continuidade à nossa disciplina.